Bom dia, meu povo. Boa segunda-feira. Você já esteve impedido hoje? Tem gente que já. Tem gente que não. É controverso. Tudo bem, né, meu povo? Já falei sobre isso ontem. Vou falar com vocês aqui, tomar um cafezinho com vocês enquanto eu falo de Manchester United e Brentford, Real Madrid e Osasuna, Brighton Liverpool, Arsenal Manchester City, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Assisti 3 jogos de futebol inglês, 2 de futebol espanhol, fora o Barcelona, então 3 basicamente os principais times da Espanha nesse momento. Ainda vou falar um pouquinho do Girona, que ganhou mais uma, e um pouquinho do PSG também, que foi no horário do jogo do Barça, mas eu estava mais cansado nesse domingo, então assisti só o Barcelona com mais atenção, o PSG menos. Antes, café com Beckler não pode faltar. Cafezinho aqui, ó, de avocado. Não tem porra nenhuma, porque o café está aqui. Também não tem nada. E aqui também não tem nada. Nessa aqui da caveirinha, não tem nada aqui também. Aqui também não tem porcaria de café nenhum, absolutamente nada. Café coisa nenhuma aqui também. Isso aqui nem é meu, isso aqui já estava no apartamento quando eu cheguei. 5 opções sem cafés aqui. Mas vamos lá. Começando com o jogo do Manchester United, que saiu perdendo para o Brentford num contra-ataque no sábado. E que depois conseguiu virar com 2 gols do McTominay já nos acréscimos do segundo tempo. Um mau passe do Casemiro, que gera depois um contra-ataque e uma bola rebatida na área, sai o gol. Manchester United sem zagueiro, né, jogando com Lindelof improvisado pelo lado. E que rondou muito a área do Brentford sem conseguir entrar. Poucos jogadores de drible. No segundo tempo entra Garnacho e entra Antony para tentar melhorar isso um pouco. Estava defendendo muito bem a área o time do Brentford. E aí no final, na empurrança também, né, como eu falei ontem no jogo do Barcelona, o Manchester United conseguiu fazer o 2-1. Muito volume de jogo, muita bola perto da área. Para vocês terem ideia, peguei um dado para ver, porque eu tinha a impressão que tinha rondado muito a área sem conseguir entrar, o Manchester United. Fui olhar no SofaScore, a bola ficou 48% do tempo no último terço do campo. Eu vou comparar com o Barcelona ontem, porque a maior parte aqui do meu público assiste os jogos do Barcelona. O Barcelona, que praticamente só atacou o Granada, né, que estava perdendo desde os 17 segundos, teve 42% do tempo da bola no último terço do campo. Ou seja, o Manchester United conseguiu ficar, 6% é bastante, né, no universo do futebol, conseguiu ficar mais no último terço do campo do que o Barcelona, mas assim, com uma dificuldade muito grande de entrar. Poucos jogadores de drible, poucos jogadores de 1 contra 1, e a área também do Manchester United com Højlund, que ainda não conseguiu se encaixar, não sei se era um jogador de desempenho imediato, acho que é mais um jogador de projeto, mas que ainda não é esse cara que cheira gol, que qualquer coisa que chega para ele consegue finalizar. Então, todo esse volume do Manchester United não conseguiu se converter em gol, até que no finalzinho o McTominay salva o time, salva o técnico, salva as 2 próximas semanas, vai ter um pouco de paz o Manchester United depois dessa vitória. No sábado, eu ainda assisti Real Madrid 4-0 no Osasuna. De um muito melhor segundo tempo do que primeiro do Real Madrid, né? Faz o gol cedo com Bellingham, mas apesar de ter volume de jogo, não consegue entrar. Tem um contra-ataque que o Vinícius finaliza mal, e depois o Osasuna tem umas 2 chances, pelo menos, de empatar no primeiro tempo. A última jogada do primeiro tempo é uma chance claríssima, não consegue, e aí no segundo tempo volta bem melhor o Real Madrid. Olho no Real Madrid, que fez 10 gols nos últimos 3 jogos, hein? Real Madrid está um time que no início estava sofrendo aquelas vitórias apertadinhas e tal. O time está deslanchando de fazer gol, como sempre o Bellingham. Eu já disse aqui que não é normal que se faça tantos gols. Eu acho mais normal que ele faça esse tipo de gol e de jogo que ele fez agora contra o Osasuna, que ele tinha feito contra o Napoli, até contra o Girona na semana passada, do que aquele Bellingham, principalmente no período sem Vinícius, que estava fazendo muitos gols de dentro da pequena área. Que ele chegue de segunda linha, que ele chegue tabelando e tal, é o que se espera dele. Agora, o desempenho ofensivo é muito fora do normal, né? Que já tenha 10 gols em 9 partidas que ele participou, porque o Real Madrid jogou 10 vezes na temporada, mais um Bellingham, acho que não jogou contra o Cádiz, teve um jogo que ele foi poupado. Não é um desempenho de meia, é um desempenho muito bom para qualquer atacante. E ele, um meio-campista, está conseguindo não só ter, mas manter também. Então, assim, já são 10 jogos, já são 2 meses, com um desempenho ofensivo muito bom, já está quase igualando o número de gols dele da temporada passada inteira pelo Borussia Dortmund, em um futebol extremamente ofensivo, aberto e franco, como é o futebol alemão, que em teoria
sai mais gols, que é mais fácil de marcar, que as defesas estão menos protegidas, embora o protagonismo do Real Madrid também dê a ele muitas oportunidades. Você imagina que um jogador faz uns 50 jogos por temporada, se ele ainda for jogar 40 vezes, e se ele baixar muito o número, se ele fizer 15 gols nos próximos 40, o que continua sendo muito bom, mas o que seria baixar muito que ele já tem, né? Ele terminaria a temporada com 25 gols, que é mais do que marcou na temporada passada Rodrigo ou Vinícius. Então, assim, a gente está falando dos gols do Benzema que foram embora. Por enquanto, não. Por enquanto, os gols que o Benzema levou, os 40 gols de participação por temporada, não são sentidos porque tem um meio-campista que está fazendo esses gols e o Real Madrid está vencendo em um time completamente liderado pelo Bellingham. Tem um capítulo à parte aqui de Vinícius, porque eu tive a impressão que o Vinícius vai melhorando com o decorrer do jogo, faz um bom segundo tempo. O segundo tempo do Real Madrid, aliás, é bem melhor. No primeiro tempo chuta 2 vezes contra 5 do Osasuna. No segundo tempo são 17 finalizações do Real Madrid contra 2 do Osasuna. Agora, olha os dados do Vinícius, que termina com gol, com assistência, tá excelente, mas que ainda não é o Vini nem de perto da temporada passada, ou seja, ainda tem margem de melhora, tanto o Vinícius como o Real Madrid. Ele ganhou 2 de 8 duelos que ele teve, acertou 1 de 5 dribles, que deve ter sido no goleiro, né, no golaço que ele faz, e perdeu 17 de 44 bolas. Perdeu mais de 1/3 das jogadas que ele participou. É normal que o Vinícius perca muitas bolas, porque ele é um atacante de drible, de 1 contra 1, é basicamente quem faz isso no Real Madrid, então é normal que ele arrisque mais, que ele perca mais bolas. Mas ainda não... Eu acho que a arrancada dele do terceiro gol, para essa cavalgada longa, já dá para ver que ele já está com a explosão. Mas para jogadas curtas, de mudança de direção rápido e tal, ainda não é o Vinícius que a gente conheceu nas 2 últimas temporadas, principalmente, que a gente sabe que é muito bom. Isso aqui não é nem um tom de crítica, talvez. Acho que é mais um tom de cuidado. Porque o Real Madrid, que fez 10 gols nos últimos 3 jogos, pode melhorar quando o Vinícius estiver jogando tudo que ele joga. É um time que está pintando muito bem, está começando muito bem. E outra, foi bem o Rosselló. Acho que dá assistência boa pro primeiro gol, faz o 4º gol. Enfim, teve um jogo que poderia ter sido melhor, né, por conta do pênalti. Mas é um jogador que ocupa bem a posição, que faz bem a função e que, na presença dele, existe mais espaço para os outros pelo fato de fixar zagueiros. Por exemplo, no primeiro gol do Bellingham, como ele arrasta o zagueiro com ele e abre espaço para o Bellingham chegar em segunda linha. Jogos de domingo, assisti metade na bicicleta, como vocês puderam comprovar talvez no meu stories. Tem uma bicicleta ergométrica, né? Ergométrica que se diz aqui em casa. E como já tinha muito jogo para assistir e tal, deixei para fazer o cardio aqui em casa. O primeiro tempo assistindo na bicicleta, o segundo tempo certinho no sofá, assistindo junto ao Atlético de Madrid. 2-2 Brighton e Liverpool. Entregou tudo que se esperava desse jogo. Jogo extremamente franco, aberto, 2 times que são muito ofensivos e que mordem demais. Tanto Brighton como Liverpool preferem atacar, como dizem os comentaristas, na transição e não atacar estático. O que é atacar estático? O adversário já está todo posicionado atrás, você posiciona todo o seu time na frente e toca a bola procurando espaço para entrar. Por exemplo, o que gosta de fazer o Manchester City, o que faz normalmente o Barcelona. Atacar na transição, normalmente, é você chamar, ou você contra-ataca, né? Seu time está sendo atacado, você rouba a bola e corre para atacar. Só que o problema de você atacar em contra-ataque é que você tem que dar a chance de um time te atacar. E normalmente as equipes não querem essa chance. Então o que elas querem fazer? Sair jogando curto, que o adversário venha te buscar, que ele venha te morder, e nessa você consegue, porque quando o atacante do adversário vai te marcar na área, quando o meio-campista do adversário vai te marcar na intermediária, os zagueiros, a linha defensiva do adversário tem que te marcar no meio-campo, você não pode dar um buracão, senão fica muito fácil de você ser atacado. Então tem que subir o time todo do adversário. E tanto o Liverpool como o Brighton querem isso, querem chamar o adversário, querem que o adversário venha para sair tocando e ter espaço para correr. Quando você tem lançadores como tem o Liverpool, como Arnold, Van Dijk, Robertson, até o Szoboszlai e o McAllister, assim, praticamente todos os jogadores do setor defensivo têm boa bola longa. Darwin Núñez, Luiz Dias, Salah, todos os jogadores do setor ofensivo correm muito bem, né? Atacam bem o espaço, como se diz. Ou seja, a defesa está te marcando aqui, dá a bola na frente, não no pé deles. É um bom negócio. É o que o Liverpool mais quer, então é o tipo de jogo que o Liverpool quer que o Brighton venha morder ele
para dar esse espaço nas costas dos zagueiros do Brighton. E a mesma coisa quer fazer o Brighton. Não teve Estupinhã, não tem mais o Enciso por boa parte da temporada, mas a característica, inclusive, do Ferguson e do João Pedro é de sair, é de vir e puxar os zagueiros com ele para a entrada diagonal do Mitoma e do ponta que faz o gol, o primeiro gol, que ele rouba uma bola do outro lado. Agora não me lembro o nome, acho que foi um jogador que foi contratado agora, acabou de chegar, né? Então os dois times queriam puxar a marcação do adversário e isso acabou acarretando que os dois times, o Liverpool errasse uma saída de bola, que o Brighton errasse duas saídas de bola e que gerassem gols para o seu adversário. Curiosamente, nesse jogo, nenhum dos dois conseguiu marcar exatamente nesse tipo de jogada, em que ele chama e se dá bem para sair da marcação, mas os dois marcaram na contra-jogada, que é sair, morder e ter o seu prêmio, como conseguiram ter. O gol do Brighton primeiro, o erro é bastante mais do Van Dijk, mas o Alisson volta muito lento para o gol. Eu tenho a sensação que o Alisson pensou que o gol já estava protegido, que ele estava colocado, que o gol estava protegido e não que tinha todo o canto esquerdo dele aberto. É um erro pontual, que é muito pior do Van Dijk do que do Alisson, mas deveria ter voltado antes e guarnecido melhor a meta, como ele não fez, conseguiu aproveitar bem o ataque do Brighton. E o segundo gol do Brighton é uma bola extremamente mal defendida pelo Liverpool, né? Uma bola parada que passa na frente do Robertson, que o McAllister fica com medo de uma bolada e fecha o olho, e que depois o Van Dijk não consegue antecipar e o Dunk faz o 2-2. Bom jogo das duas equipes. Passando para Arsenal-Manchester City, para continuar aqui na Inglaterra, e depois eu falo de Atlético de Madrid e Real Sociedad, embora cronologicamente tenha sido antes. Arsenal-Manchester City, muito mal o City, muito mal. Sem Rodrigo, sem De Bruyne, sem Grealish, é um time que não retém bola. É um time que não consegue rodar a bola no campo do adversário, ficar com ela, empurrar o adversário para trás e deixar o adversário lá atrás, enquanto toca a bola calmamente até conseguir entrar. Diferentemente de Brighton, de Manchester City e de Liverpool, o Manchester City até pode atacar em transições, porque tem o Haaland, por exemplo, que é um touro. Se o adversário sobe muito para marcar, o Haaland pode aproveitar essa bola nas costas, mas nem isso conseguiu fazer. Até terminou com mais bola do que o Arsenal, mas assim, uma bola praticamente só no seu campo de defesa. Só finalizou 4 vezes o Manchester City. Eu acho que eu vi uma estatística, o pior desempenho do Manchester City com o Guardiola em Premier League. Nunca tinha finalizado só 4 vezes, é muito pouco realmente. O Arsenal finalizou 12, para vocês verem como comparação. E o Arsenal esteve muito mais confortável, né? A gente teve na temporada passada um 3-1 do Manchester City sobre o Arsenal jogando no Emirates, que o Manchester City teve 35% da bola e ganhou de 3-1, porque soube aproveitar, foi uma estratégia de ficar atrás e aproveitar bem as saídas. Contra o Arsenal isso não deu certo, o Bernardo jogou mais por dentro, o Julian Álvares por fora, eu não acho que é uma boa, prefiro a movimentação e a intensidade do Julian Álvares atrás do Haaland e o Bernardo mais para segurar a bola na ponta. Então, talvez fosse para ganhar controle, para quando essa bola fosse sair, ela sair com mais qualidade, porque o Bernardo tem domínio, passe melhor do que o do Julian Álvares. Então, quando o Arsenal viesse te marcar, você teria um jogador melhor de saída de bola, como é o Bernardo, e não um atacante argentino, mas não deu certo. Foi muito mal o jogo do Manchester City. O Manchester City é um jogo muito plano, né? É um jogo que não tem picos de agora o Manchester City vai. É plano e é raso. Não é um jogo de volume, não é um jogo de intensidade, não é um jogo de nada do Manchester City. Mereceu perder. Até acho que o Arsenal respeitou demais, prudentemente também, eu também faria isso. Mas mereceu vencer o time do Arsenal. Martinelli leva o seu prêmio, uma bola desviada. E para finalizar, Atlético de Madrid 2-1 na Real Sociedad. Tem algumas curiosidades aqui, alguns pontos que eu anotei. O Atlético de Madrid ganhou os 2 jogos grandes da temporada. Ganhou do Real Madrid e ganhou da Real Sociedad, os 2 jogos em casa. Está atrás ainda do Barcelona e do Girona, com um jogo a menos. Tem um jogo contra o Sevilla ainda para disputar. Se vencer, será vice-líder do campeonato. E está jogando muito bem. Está jogando muito bem o Atlético de Madrid. O primeiro tempo contra a Real Sociedad é perfeito. A Real Sociedad, como é um time muito ofensivo, sai para tentar jogar, para tentar se impor, para fazer o seu jogo acontecer. O Atlético de Madrid se fecha muito bem, só permite uma finalização da Real Sociedad em todo o primeiro tempo, que é uma bola do Oyarzabal, um cruzamento do Cubo, já nos acréscimos do primeiro tempo e tal, mas antes disso, 45 minutos de nada. E como a Real Sociedad subia para tentar atacar, dava espaço nas costas, lançamento do Koke
pro Samulino fazer 1-0, a jogada toda é brilhante, o lançamento é ótimo, o domínio também, para dominar jogando a bola pro pé esquerdo, e depois chuta na saída do Remiro, um muito bonito gol. Podia ter ampliado ainda, né, na cobrança de falta ensaiada que o De Paul manda na trave. Segundo tempo muda de figura, a Real Sociedad é mais incisiva, a Real Sociedad acho que volta rodando a bola mais rápido, consegue criar alguma coisa a mais. Ainda quando está perdendo a Real Sociedad, tem o lance do pênalti não marcado, né? Eu já vou chegar lá, mas depois consegue empatar. E por fim sai o gol da vitória do Atlético de Madrid num pênalti também que o Griezmann converte para fazer 2-1. Esses lances das mãos, eu consigo entender a regra e por que ela foi aplicada, mas eu não concordo. Eu acho incoerente a decisão. Porque a cabeçada que toca no braço do Morata, o braço do Morata está mais ou menos assim, está um pouco aberto, a bola claramente toca na mão do Morata, está muito perto do jogador da Real Sociedad, não tinha tempo de reação o Morata. Mas quando você vai com o braço aberto, uma posição antinatural, normalmente se marca o pênalti. Ainda que esteja mais ou menos perto, mas normalmente se marca o pênalti. Eu me lembrei do pênalti do Cuti Romero no jogo contra o Arsenal, recentemente, né? Que também tem uma finalização, o Cuti Romero vai assim para disputar a bola, está muito perto dele a finalização do jogador do Arsenal, bate na mão do jogador do Tottenham e o pênalti é marcado. Não se marcou o pênalti, eu acredito que pela distância que existe entre o cabeceador, que agora eu não me lembro quem é, e o Álvaro Morata que toca com a mão na bola. Ok, se entendeu que o jogador não teve a intenção, que ele não teve tempo de reação e por isso o pênalti não foi marcado. No final da partida, o pênalti do Carlos Fernandes, né, na finalização que vem do Atlético de Madrid, ele tinha dado um carrinho, ele está de costas virando e a bola bate na mão dele. A bola é de mais longe, tem alguns metros entre a finalização e a bola tocar no braço do jogador da Real Sociedad. Só que ele está de costas também, ele também não viu a jogada, ele também não teve tempo de reação, também é uma mão antinatural, se a mão estivesse apoiada no chão, quando você dá um carrinho com a mão apoiada no chão, se a bola bater na sua mão, não é marcado pênalti, ele não está com a mão no chão, a bola bate em um jogador que também não teve tempo de reagir. Então, para mim, a mão do Morata é não intencional, acidental e antinatural. E a mão do Carlos Fernandes, para mim, é não intencional, acidental e um movimento antinatural também. E os dois sem tempo de reação. Então acho que se não deu o pênalti do Morata, não deveria dar o segundo. E se deu o segundo, deveria ter sido marcado o primeiro. O árbitro nem vai no VAR ver o segundo lance, ele vê no campo e mantém, e o VAR também viu o que ele viu. Então ele viu exatamente o que aconteceu e interpretou daquela forma, por isso o VAR não chama ele para analisar a jogada, diferentemente do primeiro lance, que ele não consegue ver, realmente é muito difícil, e depois no VAR ele entende que foi uma mão acidental do jogador do Atlético de Madrid. Então acho que foram usados critérios diferentes nesses dois lances para Atlético e para Real Sociedad. O Atlético de Madrid acaba vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Meu povo, é esse daqui, hein? O cafezinho com vocês de hoje. Não tem café aqui, não tem café aqui também. Aqui não tem nada, não tem nada de café. Aqui não tem café, tem só a flor de Barcelona. Isso daqui eu não posso nem quebrar porque depois é da proprietária. Então não tem café de nenhum jeito aqui para vocês. Então vocês façam favor de achar o próprio café de vocês. Juizinho nessa semana, que vocês tenham uma ótima semana. Data FIFA, interminável data FIFA. E eu volto certamente na sexta respondendo perguntas, mas antes também eu não quero deixar a semana inteira passar sem vídeo nenhum. Eu sempre faço vídeo só quando tem assunto, mas talvez tenha alguns assuntos não de dia a dia e tal, que eu possa trazer alguma curiosidade para vocês. Vou pensar em alguma coisa, algum conteúdo. Tá falado? Beijo para vocês, boa semana. Curte aqui, se inscreve, comenta para me ajudar. E até semana que vem. Até semana que vem, coisa nenhuma. Até qualquer dia a gente se vê. Beijo, gente.